Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa escola bíblica discipuladora, a nossa EBD em Casa. Uma lição da nossa revista Palavra e Vida, uma revista preparada para você pela nossa Convenção Batista Fluminense. Pois é, e hoje o tema Corpo, Alma e Espírito nas lentes da sabedoria. Você vai me perguntar assim, corpo e alma e espírito, o que significa isso? Vou dizer assim, existem duas linhas de pensamento, dicotomista e tricotomista. Eu sou tricotomista, para mim, nós somos formados de corpo, alma e espírito. No meu entendimento, o corpo é a matéria que nós, seres humanos, usamos enquanto estamos neste mundo. A alma é a essência da vida ligada ao corpo. E o espírito é a essência da vida ligada a Deus. Então, quando você diz, Senhor, toma minha alma, salva minha alma, sim, cuida da minha vida, para que a minha vida não pereça. E o Espírito é aquele que soprado por Deus lá no início e que vem até hoje, Deus nos dando esta existência maravilhosa que somos nós. Você pergunta, quando você olha para alguém, você vê o quê? Você vê a matéria. O ser humano é aquele que está utilizando, vivendo nessa matéria, que um dia vai deixá-la, a matéria vai voltar à terra, ao pó, e o espírito vai voltar para Deus, né? Então, nós temos hoje a nossa lição. A nossa lição de hoje, ela está baseada, hoje é o primeiro domingo de agosto, dia 3 de agosto. A nossa lição está baseada no livro de Provérbios, no capítulo 4, versos 20 a 27. E a nossa leitura diária de hoje está lá em Lamentações 3, 19 a 26, que nós vamos ler agora para você. Então, Lamentações 3, dos versos 19 até o verso 26. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então nós temos aí, num dos momentos, né? Jeremias é chamado profeta chorão, temos esse livro que fala das lamentações. Mas, vamos pensar aqui. A minha esperança está no Senhor. Por quê? A minha esperança está no Senhor. Porque o Senhor é o único que pode me dar esperança.
nada neste mundo pode me dar esperança. Então, vamos ver corpo, alma e espírito nas lentes da sabedoria. Vamos ver o que o escritor das lições nos traz a respeito desse tema muito interessante. O objetivo: compreender a relevância da sabedoria como fonte de vida e a necessidade dela para os cuidados com o corpo. Então vamos ver o que ele está trazendo aqui de bom para que nós possamos aproveitar bastante no nosso crescimento espiritual. De fato, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus que nos desvia do mal. Foi falado na lição de número 2. Hoje é a lição de número 5. Conduzindo aquele que crê no caminho difícil, porém recompensador. Falou-nos a lição de número 3. É o bom remédio para curar as feridas e aliviar sofrimentos, como a ansiedade. Falou-nos a lição número 4. E hoje vamos ver o que a lição número 5 vai nos falar. É fonte de vida para o corpo, a alma e o espírito. Tema que iremos nos deter nesta lição. A perspectiva do autor é abordar alma e espírito em sua relação com o pensamento e as emoções que, por sua vez, afeta o comportamento e, respectivamente, a saúde. O termo coração, Provérbios 4, 23, ou pensamento, na nova tradução da linguagem de hoje, no texto, é advertência quanto ao cuidado com os pensamentos, desejos e emoções. Muito bem. Vivemos desejos, certo? Eu desejo tanta coisa boa. Eu penso em tanta coisa boa e coisas que me trazem emoções. Como é bom você viver certos momentos de emoção, mas às vezes eles trazem também um probleminha delicado, dores, não é? Então vamos lá. O que é o homem? Primeiro momento da nossa lição. Essa pergunta foi feita pelo teólogo Ralph Smith, refletindo sobre a natureza humana na perspectiva do Antigo Testamento. Em sua abordagem, afirma que o ser humano é um ser criado, semelhante a Deus, social e unitário, ou seja, é um ser holístico, total, abrangente, integral e não fragmentado. Nessa versão, o que acontece na alma, emoções, afeta o corpo e vice-versa. Você já viu falar sobre doenças psicossomáticas, doenças causadas pela emoção? A pessoa se emociona tanto e aquilo causa um mal-estar físico e ela adoece. E muitas vezes os remédios não dão certo, não resolvem. Então, precisamos pensar, às vezes repensar, como estamos vivendo as nossas emoções. Estamos nos deixando levar pelas emoções? Estamos trabalhando a nossa emoção para que possamos nos manter firme no propósito criado? Pois bem, o termo coração no Antigo Testamento relaciona-se à capacidade de perceber, raciocinar, pensar, compreender, entender
e tomar conhecimento. A consciência, memória, conhecimento, sentimento, vontade e juízo. Provérbios 4, 23. Diz respeito aos poderes psíquicos da pessoa. Alegria e tristeza são descritas por expressões como dar força ao coração ou trazer refrigério à alma. É preciso pensar delicadamente para não fazermos confusão com essas palavras. Então, aí vem Gênesis 18, 5, Juízes 19, 5, Salmo 104 e etc. Derramar o coração ou derramar a alma, Salmo 62, 8, Lamentações 2, 19. Assim, sendo, não há distinção entre corpo, alma, espírito e coração. Os termos se entrelaçam, referindo-se à pessoa como um todo. Tudo bem, é importante, nós precisamos pensar dessa forma também. Eu sou eu, e eu sou diferente dos outros, e a cada dia eu sou diferente de outro dia, devido à carga emocional que pesa sobre minha vida. O Salmo 63, 1, revela essa verdade em versões diferentes. Olha aí. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Já a nova versão internacional, a NVI, afirma: todo o meu ser anseia por ti. E a Almeida A21, minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti. Então você vê aí 3 textos que trazem a mesma coisa, usando algumas palavras um pouco diferentes. Sendo assim, a natureza humana tem 2 lados: o interior, psíquico, emocional, volitivo, espiritual, e o exterior, físico, material. Salmo 84, 1. Então, como eu disse, você olha, você vê a matéria, o corpo físico, que é usado neste mundo. Um dia, o dia que a gente morrer, esse corpo vai para a sepultura e o espírito vai para a presença de Deus. Então, cuidar da saúde é cuidar dos pensamentos e sentimentos para que não sejam tomados pela negatividade e pelo medo, afetando a saúde do corpo. De que forma podemos fazer isso na perspectiva da sabedoria divina? Então, é um caso para você estudar bem essa lição e pensar direitinho, né? Às vezes nós ficamos doentes porque, não vai dar certo, eu não vou conseguir chegar lá, eu não vou ter força física para toda essa jornada, e começa a lamentar. Resultado, você adoece. E aí, o que é que você vai fazer? Como é que você vai ficar? O corpo sofre e a mente também. Segundo momento da nossa lição: a primazia da sabedoria no contexto da saúde. O capítulo aborda sobre a primazia da sabedoria, que é dividido, em 3 partes, marcadas pelo uso da palavra filho. Capítulo 4, 1, 10 e 20. Nos versos 1 ao 9, o pai tenta transmitir ao filho o seu amor,
a sua paixão e o seu zelo pela sabedoria. Nesse contexto, a sabedoria é apresentada como uma mulher íntima, como uma esposa, verso 8 e 9. Em seguida, versos 10 ao 19, a sabedoria, o sábio aponta os caminhos contrastantes da vida, o bem e o mal, aconselhando o filho a andar sabiamente, verso 12. E por último, há um apelo à pureza de coração e da vida. Então, como nós devemos nos comportar neste mundo? Um mundo cheio de maldade, um mundo cheio de maledicência, um mundo cheio de armadilhas, que nós precisamos confiadamente estar fixado com o nosso pensamento em Deus para que sejamos vencedores nesta caminhada. O que fazer no mundo que caminha para o caos? Quais as providências para uma geração que não respeita os mais velhos e pais que terceirizam a educação dos filhos? Estou me lembrando aqui, eu estava vendo hoje pela manhã alguma coisa na internet, nas redes sociais, e tem lá um momento em que alguém diz assim: ah, que saudade dos anos 80, 90, quando tudo era mais fácil, tudo era mais tranquilo. Aí começa a relembrar de coisas que aconteciam naquele tempo, brincadeiras, bate-papos, relacionamentos, tudo na simplicidade. Hoje criaram tantas normas para governar algumas coisas que ficou difícil você viver. Você brincava com seu colega, você não tinha esse negócio de internet para te prender, você não tinha esse negócio de internet para te trazer maus conselhos que levam à morte, levam ao caos. Você vivia uma vida mais tranquila. Aí eu completei com o meu pensamento: eu era feliz e não sabia. Mas hoje, diante de tantas coisas, nós precisamos ser mais cautelosos com as nossas ações, usando mais a nossa sabedoria, refletirmos mais nas consequências para vivermos uma vida que realmente agrade a Deus. Então vamos aqui seguir, Quais as providências para uma geração que não respeita os mais velhos e pais que terceirizam a educação dos filhos? É tanta coisa, a gente precisa trabalhar, o marido precisa trabalhar, a esposa precisa trabalhar, vamos colocar o filho numa creche. Às vezes a creche nem sempre trata bem o seu filho. E o que você vai pensar? O que você vai fazer? Não é? Então, precisamos estudar bem as nossas vidas no sentido familiar. A educação começa em casa, quando há tempo de educar, diante das correrias de hoje. Quando o pai assume a responsabilidade de educar o filho no caminho da sabedoria, versos 1, 2 da NTLH. NTLH não vai confundir com siglas que estão aí no mundo, tá? Nova tradução da linguagem de hoje, que eu particularmente não sou muito chegado. Um filho educado no caminho da sabedoria gera vida na vida. Um filho amado e cuidado pelos pais é fonte de vida. A instrução religiosa no lar é a primeira escola. O pai ensina ao filho, mas antes foi educado pelo seu próprio pai, ensinando pela força do exemplo. Vale ressaltar que está em foco a Torá, a lei. Provérbios 1:8, 3:1 e assim segue, 6:20.
transformada pelo Mestre em doutrinas por meio de declarações e discursos cheios de significados para a vida. Aí eu te pergunto, eu hoje sou pai, sou avô, sou bisavô. Nessa escala sequente, quais têm sido os exemplos que eu tenho deixado para aqueles que vêm seguindo? Será que eu tenho sido cuidadoso? Quando eu estou dizendo eu, fico pensando, será que eu tratei bem? Será que eu deixei bons exemplos? Muitas vezes nós deixamos bons exemplos e eles não são seguidos, por causa da influência da modernidade que vai chegando. E outras vezes a gente nem deixa bons exemplos. Então quero falar para você que está começando a sua vida familiar, procure deixar bons exemplos. Viver a vida de maneira que valha a pena ser seguida pelos seus filhos, netos e bisnetos. Na sabedoria, o filho encontrará o bem para uma vida saudável. Capítulo 4, 10 a 14. Em contraste com o mal, que vai do 15 a 17, garantindo vida longa. Neste caminho, não se embaraçarão os teus passos. Ou seja, está livre de pedras de tropeço. A vereda dos justos é como a luz da aurora, verso 18, que cresce em brilho até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é escuridão, uma escuridão profunda. Vamos lá no verso 19. Então, precisamos trazer uma vida com clareza, com bons conselhos, com bons exemplos, bons testemunhos, boa palavra. Eu estava vendo alguma coisa que às vezes na criação dos nossos filhos, no viver da nossa família, falta uma palavra de carinho. Só usamos palavras rudes. Falta um pouco mais de amor, de afetividade, um abraço, um beijo, um aperto de mão, um companheirismo, não é? Então precisamos rever muitas vezes estas coisas. Assim sendo, a saúde não é uma questão apenas biológica. É necessário ir ao médico, mas também manter em equilíbrio os desejos do coração e zelar pela educação familiar, para que haja estabilidade espiritual e emocional no enfrentamento das crises contemporâneas, crises que vêm surgindo na atualidade. Eis a urgência da sabedoria divina no contexto da saúde. É preciso nós pensarmos seriamente como estamos educando os nossos filhos, como estamos vivendo dentro da nossa família. Terceiro momento, proteja o seu pensamento. Os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos, que, por sua vez, afetam o nosso comportamento. O modo como interpreto uma situação provoca um turbilhão de sentimentos para o bem ou para o mal. Logo, é preciso refletir o que pensa para não adoecer. Por isso, a advertência bíblica: tenha cuidado com o que você pensa. Versos 23. Tenha cuidado com o que você pensa. Hoje há uma expressão muito usada nas famílias evangélicas. Não, todo mundo faz. Tem nada a ver, não. A gente às vezes quer ser muito rigoroso. Vamos viver um pouco de liberdade. Cuidado que esse excesso de liberdade pode trazer causas graves no dia de amanhã. Em segundo lugar,
Biblicamente, pensamentos, sentimentos e comportamentos estão conectados. Diante disso, os versos 20 ao 27 é um apelo para a pureza do coração e da vida. Mas como proteger o pensamento e promover vida na vida? Cuidado com as coisas que afetam o seu pensamento. As expressões que você ouve na rua, na televisão, no celular, na internet. Em primeiro lugar, ser conduzido no caminho da confiança de Deus, ou confiança em Deus. A sabedoria produz saúde. Não há caminho mais proveitoso para o homem do que a sabedoria. Ser sábio e ser inteligente são coisas diferentes. O sábio usa a inteligência para o bem. Aquele que não é sábio, às vezes vai usar a sua inteligência para o mal. Não há caminho mais proveitoso para o homem do que a sabedoria, certo? O desvio para a direita ou para a esquerda é uma volta para o mal. A sabedoria capacita o indivíduo a manter-se dentro da vereda da vida, sem desviar-se para o lamaçal. Eis a advertência. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Com toda a sua personalidade humana, ouvido, olhos, coração, corpo, boca, lábios, mãos e pés. Aí do verso 20 até o verso 27, destacando essas coisas. Em segundo lugar, o coração precisa ser guardado com toda a diligência, porque dele procedem as saídas, fontes da vida. Os dias são maus, portanto, proteja o seu pensamento. Canalize as suas energias psíquicas no que traz vida e esperança. Cuide para que os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos não sejam orientados pela mágoa. A mágoa atrapalha muito a vida das pessoas. E quantas pessoas vivem com o coração cheio de mágoas para com líderes, para com amigos, para com parentes, para com irmãos em Cristo e etc. Muito cuidado pelo negativismo, ressentimentos, afastando-se da graça de Deus e prejudicando a si mesmo e ao outro. Hebreus 12, 15. Verifique lá. Assim sendo, nutrir pensamentos de alegria, gratidão, fé, esperança em Deus promove a saúde do corpo, da alma e do espírito. Lamentações 3:22, combinado com Provérbios 15:13. Então nós precisamos viver uma vida mais para Deus, mais próxima de Deus, mais voltada para os propósitos de Deus. Às vezes ficamos mal-humorados porque alguma coisa lá fora, na televisão, na política nacional, nas câmaras públicas, nos trazem entristecimento. Calma, cuidado com isso. Isso pode afetar a sua saúde e vai ficar pior. Então, vamos à conclusão. Em síntese, a saúde vai além do cuidado do corpo. Tão importante quanto cuidar do exterior é zelar pelo interior. Às vezes, somos tão preocupados com o exterior. Queremos uma roupa bonita, um calçado mais elegante. Esses dias eu estava olhando na rede social algumas sandálias masculinas e falei, gente, que sandália bonita. Às vezes nos preocupamos tanto com o exterior,
quando devemos cuidar do interior. A sabedoria divina aponta para a necessidade de tratar o coração. Aí vamos pensar, como assim? Às vezes o coração, máquina, essa bomba que faz com que o sangue circule por todo o corpo, ela precisa ser cuidada. Eu tenho tido um certo cuidado com o meu coração, mas o meu coração, no sentimento, na vivência, precisam ser trabalhados também. Porque se o coração físico estiver mal, com certeza vai afetar o coração sentimento. Dada a estatística que apontam para o aumento de mortes de adolescentes e jovens no Brasil, a educação familiar, baseada na sabedoria, promove a saúde para o corpo, a alma e o espírito, diminuindo o índice de mortes prematuras. Então, cuidado com a internet, cuidado com os programas das redes sociais. O diabo tem usado muito esses canais para atrofiar a vida e abreviar a morte de tantos adolescentes que se deixam levar por essas coisas. Assim sendo, a recomendação da sabedoria divina é: proteja o seu pensamento crendo em Deus, independente das circunstâncias. Fazendo isso, você terá saúde no corpo, na alma e no espírito. Agora, para você refletir um pouco mais. Primeiro, qual a sua reflexão acerca da sabedoria divina e o contexto da saúde? O que você tem pensado sobre isso? Será que tem a ver a sabedoria de Deus com o contexto da saúde física? Tem sim. Segundo, o que você faz para manter as emoções saudáveis? Procura pensar mais em Deus. Procura dar mais espaço para Deus atuar na sua vida. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai viver uma saúde física melhor. E, finalmente, quais os princípios bíblicos nesta lição que podem ajudar-nos diante dos problemas que enfrentamos em nossos dias? Releia essa lição. Procure repensar um pouco, refletir um pouco mais naquilo que ela está trazendo para você, para que você possa usufruir bastante do bem-estar espiritual. Deus não criou você para viver de qualquer jeito. Deus não criou você para sofrer neste mundo. Deus criou você para viver uma vida saudável, alegre, agradável e em plena comunhão com Ele. Faça isso, você verá a diferença que vai causar no seu dia a dia. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por mais uma lição que vem fortalecer o nosso viver espiritual, físico, emocional. Ó Deus, clamamos ao Senhor, ajuda-nos a caminharmos neste mundo tão cheio de problemas, ó Deus, tão cheio de maus conselhos, Senhor. Dá-nos força, dá-nos sabedoria para que possamos te buscar com a devida atenção, para que possamos escolher estar do teu lado, Senhor. Porque só o Senhor pode nos fortalecer. Só o Senhor pode nos dar a direção certa num mundo tão torto, ó Deus. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Queremos clamar pelos enfermos. Tantas pessoas a gente tem sido citada aí durante a semana. Que o Senhor possa estar abençoando cada um dentro do teu querer, da tua vontade, ó Deus, dentro daquilo que apraz ao Senhor. Restaurando vidas, restaurando saúdes, fortalecendo a vida física, emocional e espiritual. Abençoa, Senhor, as tuas igrejas. Clamamos pelas igrejas, pelos pastores que às vezes se deixam levar por influências que vêm lá de fora.
achando que estão agradando às pessoas, quando devemos buscar levar as pessoas a agradarem ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa os líderes das tuas igrejas. Abençoa as nossas famílias, ó Deus, em toda a sua extensão. Ajuda cada membro das nossas famílias a viver uma vida mais dependente do Senhor. Abençoa, Senhor, os missionários que estão no campo levando a tua palavra. Fortalece a nossa fé. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que têm sido tantos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. No nome de Jesus nós clamamos, agora e sempre. Amém. Onde estão os obreiros levando a mensagem da salvação? Precisamos interceder por aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que levam a palavra, seja através da escola dominical, através das classes, através dos grupos, através da igreja no seu todo. Que assim seja, né? Estamos chegando ao final de mais uma EBD com você aí no seu lar, junto da sua família, onde você estiver agora. Que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje, domingo, o dia da família, o dia de estarmos juntos, em família, almoçando juntos, numa comunhão perfeita e agradável diante do Senhor. Mas não se esqueça de que hoje é o dia do Senhor. Não se esqueça de buscar ao Senhor enquanto é tempo. E eu quero convidar você a estar conosco na primeira Igreja Batista de Itaperuna, logo mais às 19h30, para um culto de celebração ao Senhor. Vá à igreja, ou vá à igreja mais perto da sua casa, mas não fica em casa. Ah, não, agora eu estou acompanhando o culto pelas redes sociais. Tudo bem se você estiver enfermo, não tiver em condições de andar, mas opte por estar na casa do Senhor, junto com os seus irmãos e amigos, cultuando ao Senhor, vivendo aquele momento de comunhão santa entre os irmãos da igreja. Amém, queridos? Aproveite, faça isso. E amanhã, segunda-feira, vamos iniciar uma nova semana, e eu quero estar com você de novo, através das nossas devocionais. Que Deus esteja abençoando você, dando sabedoria, e quero dizer para você, tenha um bom dia na presença do Senhor, sob a graça e as misericórdias do Senhor. Amém, queridos? Até amanhã. Ou até logo na igreja, né?